Olá a todos, estamos dando início a mais um episódio do Geoncast, o podcast do Geon. Meu nome é Letícia, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do Geon. Hoje, juntamente com meu colega Gabriel, vou ser uma das apresentadoras do Geoncast. Olá, pessoal. Como a Letícia já me apresentou, sou o Gabriel. Eu também sou integrante do G1, estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós vamos ter uma conversa com o Dr. Rafael Guimarães. Ele é urologista e vai nos explicar alguns conceitos sobre o câncer de bexiga nesse episódio do Geoncast. Primeiramente, vamos apresentar o nosso convidado. O Dr. Rafael Silva Guimarães é médico urologista formado pela Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, com pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva e robótica. Preceptor da residência médica em urologia da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza e preceptor do curso de medicina da Unicristos. Antes de tudo, gostaríamos de agradecer ao Dr. Rafael por ter aceitado prontamente nosso convite. E, doutor, eu gostaria de começar pedindo para o senhor esclarecer um pouco mais para os nossos ouvintes o que seria o câncer de bexiga. Bem, pessoal, tudo bem? Inicialmente, queria agradecer o convite. Realmente é uma iniciativa muito interessante mesmo para poder levar informação de qualidade de uma forma bem acessível para que todos consigam entender melhor algumas patologias, principalmente essas patologias oncológicas, para permitir que quanto mais cedo esse diagnóstico seja feito, melhor vai ser esse resultado no tratamento e possivelmente na cura, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o câncer de bexiga. Realmente, o câncer de bexiga, ele é um câncer, vamos dizer assim, que ele assusta muito. Ele assusta muito na forma da apresentação dele, porque basicamente o paciente ele pode estar sem sentir nada e urinar sangue, ver aquela coloração avermelhada e urinar sangue. Então, sim, é uma doença que assusta muito inicialmente e, na verdade, ela é extremamente prevalente. Para se ter uma noção, aproximadamente ela chega a ser a 10ª neoplasia mais prevalente do mundo. Aproximadamente em torno de 570 mil novos casos são estimados que vão ocorrer no mundo. Então, e trazendo isso para a epidemiologia nacional, no Brasil, estima-se, a partir de dados do INCA, que houve mais de 11 mil novos casos em 2022, sendo desses aproximadamente 7.500 em torno dos homens e um pouco mais de 3 mil nas mulheres. É um câncer que é extremamente prevalente no homem, em torno de aproximadamente 4 vezes mais comum no homem do que nas mulheres. Ele é o sétimo câncer mais incidente no homem e o 14º mais incidente nas mulheres. Então, assim, nesse panorama inicial que a gente conversou, dá para se ter uma noção da importância do tema. E nosso país, ele acaba sendo, pelos números apresentados, de extrema importância para a gente conversar sobre esse assunto. Entendi, doutor. Realmente é algo que a gente não escuta muito falar sobre, né? O câncer de bexiga, a gente escuta muito falar de outras neoplasias, mas o câncer de bexiga é de fato um câncer que a gente pouco escuta falar, apesar de, como o senhor disse, da grande prevalência na população. E assim, quando a gente pensa em câncer, né, como uma ideia geral, a gente associa muito a pessoas mais idosas, né? É uma doença que a gente é acostumado a ver acometer mais pessoas mais velhas. E para o câncer de bexiga, o senhor com a sua experiência, isso se aplica também ou não? E esse seu comentário foi um comentário muito interessante. Por quê? Porque, sim, ele vem dentro da epidemiologia apresentada. Para se ter uma noção, 80%, de 80 a 85% dos casos, eles acontecem após a sexta década de vida. Então, são aqueles indivíduos ali acima de 60 anos em que eles são os mais prováveis de acontecer esse câncer de bexiga. Imagine só, a cada 100 pessoas acometidas, 80 vão estar dentro desse critério após 60 anos de idade. Então, sim, é a população idosa, é a população que deve ficar mais atenta diante da apresentação, de fatores, de ter apresentado esses fatores e de apresentação para o tratamento o quanto antes dessa doença. É, doutor, realmente muito interessante. E um alerta, né, aos nossos ouvintes que os homens, geralmente, não costumam ir a muitas consultas de check-up como as mulheres fazem. E como o senhor comentou, que epidemiologicamente os homens e idosos são os que têm uma maior prevalência, é importante também que eles fiquem atentos a isso. E, doutor, em relação, quando a gente pensa em câncer, a gente sabe que não necessariamente tem uma única causa exata, uma relação causa-efeito muito óbvia, mas sim fatores que aumentam as chances para que a doença se desenvolva. No caso do câncer de bexiga,
Quais seriam os principais fatores de risco para o surgimento dessa doença? Bem, vamos lá. Sim, vamos tentar deixar o mais claro possível essas informações para que as pessoas consigam ficar bem atentas. É interessante observar, Letícia, Gabriel, que, que essa epidemiologia, né, sendo bem mais comum nos homens, ela está intimamente relacionada com o fator de risco principal, que é o tabagismo, tá? Historicamente, sabe-se que a exposição ao tabagismo é muito maior na população masculina do que feminina, mas tem se observado realmente que nos últimos anos essa variação, essa diferença entre homens e mulheres tem até diminuído, principalmente por comportamento já de maior acessibilidade das mulheres ao cigarro. E como eu já adiantei, o tabagismo, sim, ele é o fator de risco de longe mais importante, mais associado ao câncer de bexiga, chegando, por exemplo, a aumentar cerca de 2 a 6 vezes mais o risco de se ter. Ele associa-se de 50 a 70% dos casos de câncer de bexiga. E por mais que o paciente muitas vezes chegue no consultório e durante a investigação você pergunte se esse paciente fuma, existem aqueles pacientes que dizem que não, que já não fumam mais, que já pararam já há muitos anos. É importante salientar essa informação de que, mesmo o tabagismo tendo cessado muitos anos atrás, existe, obviamente, uma diminuição gradativa ao longo dos anos dessa taxa desse risco. Porém, uma vez tendo fumado, uma vez tendo sido exposto ao cigarro, ainda existe essa presença. Esse paciente ele fica como marcado ainda com esse grande risco de desenvolver a doença. E falando do tabagismo, a gente também tem que tentar ser um pouco mais atual agora, porque também tem chegado muito no consultório os pacientes que são adeptos dos cigarros eletrônicos. Então, o cigarro eletrônico, ele vem de um apelo, muitas vezes, para tentar fugir mais daquela ideia, aquela imagem ruim do tabagismo, onde, na verdade, o cigarro eletrônico também está associado com o câncer de bexiga. Muitas vezes, por quê? Porque o cigarro eletrônico, ele acaba sendo, às vezes, uma porta de entrada, né, um convite para o tabagismo tradicional, né? Muitos pacientes, eles iniciam ali, às vezes, por brincadeira, por curiosidade, um cigarro eletrônico, e muitas vezes já dentro desse meio, eles acabam sendo impelidos para o tabagismo tradicional. E por que o cigarro eletrônico também está relacionado com isso? Muitos trabalhos estão sendo desenvolvidos, é uma exposição bem recente, mas muitos trabalhos estão sendo desenvolvidos, e recentemente, na Sociedade Americana de Urologia, investigou parte desses cigarros eletrônicos e observou que a composição desse líquido que é colocado nesse cigarro eletrônico é uma composição muito complexa, né? E dentro a composição desses líquidos, muitas vezes são encontradas diversas substâncias, né? Nitrosaminas, metais, acetaldeído, formaldeído, acroleína. E alguns estudos foram desenvolvidos e estão sendo desenvolvidos a partir da comparação entre pessoas que não foram expostas a esse tipo de cigarro e outros que foram. E se descobriu que na urina desses pacientes expostos aos cigarros eletrônicos foram encontradas substâncias cancerígenas. Então, reforçando mais ainda que o tabagismo disparadamente, ele é sim o fator de risco mais relacionado com isso. Obviamente, está muito relacionado com a carga tabágica, né? Com quantos cigarros que já fumou, por quanto tempo de vida, e não esquecer da questão de também de um paciente que já parou de fumar, ele ainda tem que ficar com essa luz, né, acesa, vamos dizer assim, esse alerta em relação do risco aumentado frente a uma pessoa que não teve. Além disso, a questão das exposições a diversas outras substâncias. Por exemplo, a exposição às aminas aromáticas, derivados do benzeno, muitos agrotóxicos, derivados do petróleo, produtos industrializados. Todas essas substâncias, a nível de ocupacional, riscos ocupacionais, o paciente ele acaba se expondo a todas essas substâncias, muitas vezes a longo prazo, e sim, tudo isso está relacionado com o risco aumentado do câncer de bexiga. Então, todos aqueles profissionais da indústria siderúrgica, construção, né, os trabalhadores de agricultura, devido aos agrotóxicos, mineração, indústria têxtil por conta das tintas, pintores, maquinista, motorista de caminhão.
né, de locomotiva, esses profissionais, eles acabam se expondo todos a esses produtos, né, da combustão do diesel, principalmente, e outras substâncias, e isso a longo prazo vai aumentando essa exposição e o risco do câncer de bexiga. Entendi, doutor. Realmente muito rico esse âmbito dos fatores de risco do câncer de bexiga. Assim, a gente entende que o câncer é uma situação muito problemática por si só, mas é até um pouco aliviante saber que um dos principais fatores de risco para o câncer de bexiga, que é o tabagismo, é algo evitável, porque a gente é acostumado a pensar que o câncer está muito relacionado à idade, está muito relacionado a fatores genéticos, que são coisas imutáveis, que você não tem para onde correr. E o tabagismo não, né? É algo que a gente pode evitar e até uma concentração mais de base, assim, a longo prazo, possa ter um efeito muito positivo para todas as doenças que o tabagismo traz, principalmente para o câncer de bexiga, né? Que a gente está falando aqui agora. E é inclusive algo que a gente pensa pouco em relacionar a bexiga com o tabagismo. A população em geral já está cansada de saber de todos os problemas pulmonares e até cardíacos que o tabagismo pode causar, mas problemas na bexiga, ainda mais um câncer, é algo que ninguém nem imagina. Por isso mesmo esse nosso trabalho de levar essa informação para a população. Além disso, né, a gente fala dos fatores de risco, a gente queria saber do senhor quais são, assim, os principais sintomas que o câncer de bexiga pode trazer, assim, aqueles sintomas principais que a gente precisa ficar mais atento quando se trata do câncer de bexiga. Bem, o câncer de bexiga, como a gente conversou inicialmente, ele é um câncer que assusta. Por quê? Como é basicamente a apresentação do paciente quando chega no consultório? É um paciente extremamente assustado porque diz que urinou sangue. Ele urinou sangue sem ter sentido nada. A gente costuma chamar isso de hematúria indolor. Sem nenhuma causa aparente, o paciente de repente acorda, um homem ou uma mulher, vai urinar e quando observa, e tem sangue na urina, realmente. Às vezes é só uma coloração um pouco mais avermelhada, que gera aquela dúvida, mas muitas vezes há apresentação logo de cara com sangue até a presença de coágulos. Então a apresentação inicial geralmente é assim. A gente também não pode esquecer que em alguns casos iniciais, a apresentação do câncer de bexiga se dá de uma forma muito inespecífica. Como assim? Muitas vezes os pacientes apresentam como se seriam sintomas irritativos urinários, como às vezes, muitas vezes, o aumento da frequência urinária, é uma urgência miccional, por exemplo, é aquela vontade súbita de urinar, o paciente é impelido a rapidamente ir para o banheiro devido a essa urgência, e muitas vezes um desconforto para urinar, uma disúria. Muitas vezes se apresenta como essa manifestação inicial. E isso é muito ruim. É muito ruim por quê? Bem, porque essa manifestação inicial muitas vezes acontece em diversas outras doenças benignas, por exemplo. Por exemplo, alterações de infecções urinárias de repetição, cistites, prostatites, muitas vezes até passagem de cálculo renal, né? Às vezes o paciente ele tem um histórico de cálculo renal, ele acaba urinando sangue. Obviamente, ele vai pensar inicialmente num cálculo que passou, mas quando ele tem no urinar sangue sem estar relacionado com dor, isso tem que ser um alerta, principalmente em um paciente a partir da sexta década de vida e relacionado ao tabagismo. Então, essas apresentações iniciais, elas muitas vezes jogam contra, elas acabam piorando a velocidade desse diagnóstico. Para se ter uma ideia, em mulheres, tem se observado um atraso no diagnóstico dessas mulheres. Por quê? Porque é tão comum, né, até nos consultórios, tanto do ginecologista quanto dos urologistas, é muito comum as mulheres terem infecções urinárias. Então, muitas vezes essa infecção urinária está relacionada com a hematúria. Então, muitas vezes o paciente ela acaba urinando sangue, mas aí acaba achando que é uma infecção urinária, que ela já teve outras vezes, e aí acaba adiando essa investigação, vai tomar um antibiótico, vai fazer um exame e vai deixando para lá. E uma vez tendo a doença, há uma progressão gradual dessa doença e a depender do grau de agressividade dela, muitas vezes as pacientes, quando são diagnosticadas, elas são diagnosticadas já num grau bem mais avançado, piorando sobrevida após o tratamento. Então, basicamente, ela é uma doença que, quando se apresenta da forma mais clássica, como essa hematoma indolor, o paciente rapidamente ele procura
ele procura o urologista, né, o ginecologista, no caso da mulher, e o urologista no homem, mas, mas infelizmente, por essas manifestações iniciais muito inespecíficas, esse diagnóstico muitas vezes ele é atrasado. Doutor, como o senhor comentou, é muito importante o diagnóstico precoce. Geralmente a gente tem um entendimento assim geral que dos cânceres, que quando o diagnóstico é precoce, o tratamento é muito mais tranquilo, o prognóstico é melhor. E realmente no câncer de bexiga a gente tem esse atraso mais frequente, por conta dessa sintomatologia inespecífica e tudo mais. Inclusive, Letícia, é interessante a gente pensar que normalmente os cânceres são assintomáticos, né? E é bom que o câncer de bexiga gera sintomas. O doutor falou que é comum haver essa hematuria indolor no câncer de bexiga. Isso é muito bom porque os pacientes podem perceber que estão doentes. O complicado mesmo é, como o doutor falou, que é um sintoma que aparece muito no câncer de bexiga, mas é muito facilmente confundido com outras patologias. Aí gera essa dúvida e acaba atrasando esse diagnóstico, como ele falou. Muito interessante. Então, é importante aquilo, né, de quando a gente for numa consulta, a gente investigar tudo que pode dar aquilo ali, independente da epidemiologia, do que é mais comum para a faixa etária. É bom descartar, né, o câncer que, numa situação geral, geralmente é o que a gente pensa que é o de pior na situação. E aí, doutor, para a gente trazer um pouquinho para nossa discussão, como é que é feito o diagnóstico desse tipo de câncer? Desde o momento que o paciente chega com alguma queixa desses sintomas até o momento do diagnóstico propriamente dito. Como é que funciona mais ou menos esse segmento? Em relação ao diagnóstico, Letícia, eu queria só, antes de começar esse assunto, eu queria só reforçar o seguinte: quando a gente fala de uma doença, obviamente, a gente vai se basear na literatura em relação à epidemiologia, para nos guiar, para nos facilitar, às vezes, um rastreio, uma orientação populacional. Mas vale ressaltar que muitas vezes o diagnóstico ele é dado em paciente bem jovem. Eu, particularmente, acredito eu que há uns 3 meses, 2, 3 meses, chegou uma paciente com essa história típica de infecção urinária de repetição e alguns colegas tinham tratado apenas com antibiótico. Foi quando algum colega acabou pedindo um ultrassom. Nesse ultrassom apareceu uma lesão na bexiga e essa lesão, inicialmente, foi hipotetizada que seria um coágulo, e aí ela teve um atraso maior ainda, essa paciente tinha 22 anos de idade. E quando ela foi na investigação mais específica com o urologista, se identificou uma grande lesão dentro da bexiga dela. Ela não tinha nenhum fator de risco, e ela tinha uma tumoração de mais de 5 centímetros dentro da bexiga. Então, o que é que eu estou querendo só salientar aqui? Obviamente, tem que usar a epidemiologia a nosso favor, mas que isso não significa que só vai acontecer nessa população. Esse foi um exemplo que eu queria deixar para vocês bem claro, para alertar a população que, apesar de você associar, botar na sua cabeça, o câncer de bexiga, ele é uma doença de um paciente mais idoso, após 60 anos, que está relacionado com o cigarro ou com a exposição a algumas substâncias, e pronto. Então, muitas vezes as pessoas se fecham nessas informações e esquecem que, na verdade, isso é o que é mais comum. E os outros casos acabam passando desapercebido. E a gente tem que reforçar isso. Reforçar que, na presença de sintomas, a investigação ela é mandatória. Esquecer essa história de toma um remedinho, toma isso aqui que é isso mesmo, deve ser isso, porque muitas vezes, principalmente, a gente sabe que oncologicamente, obviamente, quanto mais cedo você detecta uma doença, um câncer, muito melhor vai ser esse resultado. Mas isso é extremamente relevante no câncer de bexiga. O câncer de bexiga, ele tem tratamento com intenção curativa. Curativa mesmo, curar, deixar o paciente curado. Só que existe uma linha muito tênue nessa cura ou não cura. E isso está extremamente relacionado com o tempo, com o diagnóstico. Na hora do diagnóstico, como é que se apresentou essa lesão? E esse diagnóstico ele vai acontecer, principalmente, assim, uma ferramenta extremamente importante no diagnóstico do câncer de bexiga, são exames de imagem. Os exames de imagem eles são extremamente importantes. Obviamente, a investigação ela vai fazer parte também de exames laboratoriais, um sumário de urina, uma cultura de urina, até para você afastar que aquela apresentação daquele sangramento na urina pode sim realmente ser uma infecção urinária. E aí você vai tratar essa infecção urinária, de preferência guiada por uma cultura.
E mesmo assim, a persistência dos sintomas aí vai fazendo com que essa investigação prossiga. Mas os exames de imagem, sim, eles são extremamente importantes, são uma ferramenta fundamental nessa investigação. Dentre os exames de imagem mais solicitados, a gente tem a ultrassonografia. A ultrassonografia de vias urinárias é uma ultrassonografia extremamente fácil, né? Você encontra em todos os lugares. Você pode ir lá no interior, bem distante de uma capital, e tem provavelmente uma clínica, tem um local onde faz um ultrassom, e muitas vezes o diagnóstico é dado inicialmente dessa forma. É uma lesão de rim, uma lesão do trato urinário superior, do próprio ureter, né, ali na entrada da bexiga, e o diagnóstico de câncer de bexiga pelo ultrassom, a depender do tamanho dessa lesão, ele acaba sendo bem visto. Além da ultrassonografia, nós temos a tomografia computadorizada com contraste. Esse exame é extremamente fundamental. Ele é muito importante porque ele aumenta muito a identificação dessas lesões. Muitas vezes há uma falha do enchimento, né? Quando você vai analisar a fase excretora desse exame, muitas vezes aquela bexiga que tem uma lesão, parte daquela região acaba não se preenchendo pelo contraste. Então, isso já levanta muito a suspeita. E além disso, nós temos também a ressonância. A ressonância, ultimamente, ela tem sido usada, né, alguns protocolos de investigação de câncer de bexiga, de lesões de bexiga pela ressonância, têm sido aventados, como o protocolo VIRADS, que tenta dar mais informações, principalmente a nível da invasão dessa lesão, se essa lesão é uma lesão que está invadindo camadas mais profundas da bexiga ou não. Mas a gente tem no nosso armamentário basicamente esses três exames, né, a ultrassonografia, a tomografia e a ressonância, que vai facilitar muito, vai nos direcionar e vai basicamente mudar completamente a nossa linha de investigação. Não podemos esquecer que existem alguns exames que também nos ajudam. Entre um deles é a citologia oncótica. Que exame é esse? É um exame em que vai se pesquisar células neoplásicas, né, células de câncer, na composição da urina. Ele é um exame muito específico, tem especificidade alta, ou seja, quando esse exame vem positivo para células neoplásicas, basicamente você teve ali uma confirmação de uma doença. Mas infelizmente ele é muito pouco sensível, ou seja, muitas vezes o exame ele pode estar normal e não apresentar a doença. Pode estar normal o exame e o paciente ter a doença. Então, essa questão da citologia oncótica, ela é também um exame que faz parte da nossa investigação, mas, infelizmente, devido a essa acurácia, acaba que muitas vezes nos deixam informações um pouco dúbias. Mas, de tudo, assim, o padrão ouro para a questão dessa doença, da identificação da lesão, é um exame chamado cistoscopia. Que é a cistoscopia? Nada mais é do que uma endoscopia da bexiga. Através do canal urinário, se coloca uma microcâmera e essa microcâmera entra, né, vê todo o trajeto, na verdade, né, no caso do homem, vê todo o trajeto ali da uretra peniana, vê a parte interna da próstata, a parte da uretra prostática, melhor dizendo, e toda a bexiga. Você consegue ter uma visualização excelente da bexiga e muitas vezes algumas lesões planas, a gente chama essas lesões de carcinoma in situ, essas lesões planas passariam desapercebidas no exame de ultrassom e também no de tomografia, por exemplo. Mas na cistoscopia, que é essa endoscopia, você consegue visualizar. E a grandiosíssima vantagem da cistoscopia é que você consegue, através desse exame, muitas vezes fazer a biópsia dessa área. Muitas vezes é uma área suspeita, às vezes apresenta assim uma alteração da coloração, uma alteração do relevo da bexiga, da mucosa, e muitas vezes você faz a biópsia dessa lesão, manda para o laboratório, e aí você tem um material já disponível para poder entender o que é aquilo. E não somente isso, na própria cistoscopia, nessa endoscopia, quando você entra, você vendo essa lesão clássica, né, você viu aquela, a gente costuma dizer que a lesão de bexiga é como se fosse uma árvore frondosa, né? É uma lesão bem clássica, né? Você viu uma vez, pronto, você já gravou essa imagem, e a partir dessa lesão, que foi visualizada, muitas vezes você consegue fazer a biópsia, o próximo passo é você ressecar essa lesão. O próximo passo é ressecar essa lesão, e a partir dessa ressecção, nós sabemos a principal informação do câncer de bexiga. Qual é a principal informação? É o nível de profundidade que essa lesão se apresenta. Por que isso?
que a depender da profundidade dessa lesão, quanto mais profundo ela está dentro da bexiga, o tratamento muda. Obviamente, o tratamento inicial é essa raspagem, vamos dizer assim, essa ressecção. A gente chama isso de RTU, né? Nos termos urológicos, RTU é uma ressecção, retirada transuretral. Então, por um exame através da uretra, a gente tem um acesso à bexiga e aí a gente vai proceder com essa cirurgia. Acaba sendo uma cirurgia mesmo. Nós ressecamos esse tumor e essa ressecção também precisa pegar uma amostragem da, da base dessa lesão, né? Uma vez essa lesão sendo superficial, vamos dizer assim, uma lesão não invasiva, esse paciente muito provavelmente ele estaria na zona da melhor situação, que seria possivelmente até uma cura da doença. Porém, uma vez essa lesão tendo já invadido uma camada mais profunda, ou seja, a camada muscular da bexiga, aí muitas vezes esse paciente ele vai ser candidato a um tratamento bem mais agressivo, que muitas vezes esse tratamento agressivo ele acaba sendo uma cirurgia chamada cistectomia, é uma cirurgia agressiva, vamos dizer assim, que na verdade vai ser retirado completamente a bexiga desse paciente. E aí, no lugar dessa bexiga, terão duas possibilidades, que é ou você fazer com que o paciente fique urinando por uma nova bexiga, né? Se constrói uma nova bexiga, ou muitas vezes, na maioria das vezes, com o intestino, se resseca uma parte do intestino, se separa uma parte do intestino, se transforma isso aí numa bexiga, ou em outros casos, diretamente através de uma bolsinha, né? Aquela bolsinha que se coloca aqui na pele, e aí a urina, para o resto da vida, vai ficar saindo por ali. Então, conforme estamos conversando aqui, o câncer de bexiga, ele é uma doença que, quanto mais cedo diagnosticada, uma maior probabilidade desse paciente obter uma cura. E por que que isso tem que ser extremamente reforçado com os pacientes? Porque numa situação dessa, de uma doença mais agressiva, as consequências para o paciente geralmente são bem delicadas, né? A qualidade de vida desse paciente muitas vezes acaba sendo bastante abalada. Por isso que eu reforço as minhas palavras iniciais dessa nossa conversa, o benefício desse projeto de vocês. Porque realmente, levando esse tipo de informações, muitas vezes o paciente está escutando agora a gente e achava que era uma besteira o que ele estava sentindo e vai procurar o atendimento especializado o quanto antes para a gente poder identificar e fazer o melhor tratamento possível. De fato, muito interessante, doutor. Todo esse panorama de diagnóstico e tratamento do câncer de bexiga realmente é um mundo, assim, são muitos fatores para avaliar e formas diferentes de tratar uma mesma doença. Realmente é bastante interessante. E para finalizar, realmente, como a última pergunta, existe alguma medida, alguma coisa que você possa fazer para evitar ter esse tipo de câncer? Alguma medida de fato preventiva? Quais são os cuidados, assim, que a gente pode tomar para evitar essa doença? Bem, Gabriel, essa pergunta é uma pergunta chave na parte do câncer de bexiga, porque, como foi reforçado, os fatores de risco principais, como o tabagismo, ele acaba sendo quase como uma mola mestre de tudo isso. Infelizmente, existem casos que não estão relacionados com o câncer de bexiga. Por exemplo, o tabagismo, tem pacientes que nunca fumaram e que apresentam como o caso que eu expliquei para vocês. Mas o que está dentro da nossa situação de poder resolver é evitar principalmente esse tipo de exposição ao tabagismo, cigarros eletrônicos e também esses riscos ocupacionais de exposição aos derivados do petróleo, benzeno, alguns derivados de indústria têxtil, de tintas, tudo isso. E eu queria só deixar também bem claro o seguinte: por que reforçar a importância, mais uma vez, desse projeto de vocês? Para vocês terem uma noção, como eu falei, existe meio que um divisor de águas entre a forma de apresentação da doença, né? A doença ela pode se apresentar não invasiva, muitas vezes conhecida como superficial, em que aquela cirurgia, como eu falei, de raspar a lesão e depois não tendo mais nada, pronto, o paciente ele acaba entrando num critério de investigação e muitas vezes ele está curado. E naqueles pacientes em que a doença se apresenta mais invasiva. Naqueles pacientes, por exemplo, que se apresentaram uma doença invasiva e não tem tratamento adequado, aproximadamente 85% de mortalidade em 2 anos. Então, imaginem só
a importância dessa doença. O paciente em que, quando se apresenta já diante dessa situação de uma doença invasiva, que é aquela situação de pior prognóstico, 85% desses pacientes estarão, infelizmente, mortos depois de 2 anos. E muitos pacientes, quando se apresentam, né, quando vão ao consultório do urologista, em torno de 20 a 30% desses pacientes, quando eles chegam para a gente, eles já chegam com doença músculo-invasiva. Então, é uma doença que acaba maltratando muito o paciente, né? Porque as consequências são devastadoras. Então, o próprio tratamento do câncer de bexiga, a gente costuma dizer que ele é multidisciplinar. O câncer de bexiga, muitas vezes, a equipe que vai tratar esse paciente, ela vai ser composta de um urologista, de um oncologista e de um radioterapeuta. E não podemos esquecer também de outros profissionais de saúde que agregam muito, que ajudam muito nesse suporte desse paciente, como os pacientes de fisioterapia de assoalho pélvico, os profissionais, quer dizer, de psicologia, a própria equipe de enfermagem, os estomaterapeutas, para poder depois ensinar e explicar a questão dos pacientes que acabam ficando ostomizados, né, usando aquela bolsinha. Então, é uma doença que abrange muita coisa. E então, inicialmente, o que se pode fazer, o que está na mão, que é fácil de se fazer, é isso, basicamente, né? É evitar essa exposição ao tabagismo e essas situações ocupacionais. E a segunda informação é essa, uma investigação precoce, né? A partir do momento em que há uma alteração urinária, principalmente naqueles sintomas iniciais e que acabam se confundindo com doenças benignas, como a gente falou, não achar que é bobagem, que é besteira, que trata só com um remedinho. Precisa sim ser investigado o quanto antes, porque as consequências lá na frente são devastadoras para o paciente. Doutor, o senhor abordou muitos pontos muito interessantes, alarmantes e que servem para reforçar a importância de se conhecer e de não deixar para trás informações importantes sobre as patologias. E por hoje é isso, pessoal. Nosso podcast vai terminando por aqui. Em nome do Geão, gostaríamos muito de agradecer ao Dr. Rafael por sua participação. Foi uma honra poder tê-lo conosco para dividir o seu conhecimento e as suas experiências. Bem, pessoal, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, em nome da Letícia, do Gabriel, de me convidado. E estarei à disposição sempre que vocês precisarem para podermos conversar e levar informação de qualidade para toda a população. Deus os abençoe e um forte abraço. Abraço, doutor. Agradecemos também, para finalizar, os nossos ouvintes pela atenção até aqui. Lembre de seguir a gente no Instagram, @geonliga, e você pode até mandar sugestões para próximos temas, além de ficar sempre se atualizando sobre os novos episódios de Geoncast e acompanhar outros posts informativos sobre câncer que a gente publica lá. Até a próxima, pessoal.